Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Premier League, né? Eu vou deixar para amanhã os vídeos para falar da Bundesliga, da La Liga e da Série A italiana, né? Porque senão não vou conseguir gravar tudo aqui de noite, né? Daqui a pouco eu tô com sono, então vou deixar para gravar a Premier League primeiro, né? E assim, né? Uma rodada em que a gente vê a vitória do Liverpool contra o Chelsea num clássico, a gente tem o Manchester City salvando 3 pontos no finalzinho do jogo. Não era um bom jogo do Manchester City, não estavam conseguindo ali a vitória até os momentos finais. Então assim, os dois líderes que conseguem aí vitórias apertadas, ambos por 2-1, o Arsenal perdendo e vai desfalcado enfrentar o líder do campeonato na próxima rodada. E tem outras coisas para a gente comentar, mas é claro, o que eu peço deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos para os jogos, né? A gente teve o Tottenham ganhando de 4-1 do West Ham. Assim, começou o West Ham ganhando o jogo, né? O Mohamed Kudus abriu o placar, mas pouco a pouco o Tottenham foi crescendo na partida, foi criando mais, e aí teve o empate, né? O gol de empate foi marcado pelo Kulusevski, aí depois o Bissouma marcou o gol da virada, aí teve gol contra do Areola, e aí sim o Heung-min-son foi lá e fechou a conta 4-1. E assim, o time do West Ham desmontou. Parabéns também ao Lopetegui, né, por ter desmontado o sistema de meio campo do West Ham, que era muito funcional, ao meu ver, em alguns aspectos, obviamente. Havia problemas, evidentemente, mas era mais uma questão do treinamento do Moyes, né? Mas a escolha pelo Guido Rodrigues e o Souček, ela é estúpida. Essa ideia de ter dois meio-atacantes não vem funcionando. Paquetá e Souček jogando muito mal na temporada. E assim, o Alvarez era para ser titular. E é claro, a gente tem que falar do James Ward-Prowse, né? Porque o Ward-Prowse fora basicamente do West Ham, chutado pelo Lopetegui, sendo o meio-campista mais criativo disparado dessa equipe, é uma prova de um técnico que, assim, quando você não abre mão dos seus preceitos pelo melhor desempenho da equipe, né, quando você não está disposto a adaptar-se à qualidade de seus atletas, a tendência é o que a gente está vendo, um trabalho ruim do Lopetegui, é muito ruim, é muito pior do que o trabalho do David Moyes, isso é o que dá para dizer. A gente teve Southampton e Leicester. Olha, um jogo que parecia caminhar para uma vitória da Southampton, 2-0 no primeiro tempo, né? Os gols marcados pelo Cameron Wacher e o Joe Aribo, né? Até o Kyle Walker-Peters dando uma assistência, né? Um dos jogadores até que me surpreendeu que ninguém foi atrás no ano que o Southampton caiu, mas no segundo tempo o Bunamonte descontou, aí a gente teve a expulsão do Ryan Fraser, o Jamie Vardy marcou o gol de empate, o Jordan Ayew nos momentos finais da partida, no apagar das luzes, foi lá e marcou o gol da virada para a equipe do Steve Cooper, né? Tipo assim, defensivamente o Leicester está jogando bem? Não. Ofensivamente, bem medíocre. Não vou falar que tá ruim também, porque também aí seria muita implicância minha com o Steve Cooper, mas veio a vitória, né? Tipo, mesmo que tenha aí da circunstância de ter um jogador a mais, são 3 pontos importantes, né? A gente teve também Aston Villa e Fulham. O Fulham perdeu muitas oportunidades nessa partida, né? Faz 1-0, né? O gol do Raul Jimenez. O Rodgers acaba empatando a partida, mas teve o pênalti que o Andrés Pereira acabou desperdiçando. No segundo tempo, Ollie Watkins marcou o gol da virada do Aston Villa, aí teve a expulsão do Joaquim Andersen, e aí depois disso teve o gol contra do Azaia Diop, e ficou por isso, né? 3-1 para o Aston Villa. Um jogo que, ao meu ver, o Fulham foi bem, criou boas oportunidades, mas não foi preciso em aproveitá-las. O Brighton venceu o Newcastle por 1-0, uma baita atuação para a equipe do Brighton, que aguentou a pressão do Newcastle, que teve boas chances, mas o Bart Verbruggen acabou tendo uma atuação fantástica. O goleiro do Brighton foi muito bem. Eu gosto muito da maneira que o Fabian Husler está trabalhando esse Brighton, né? Não está trabalhando pelos exageros, né? Ele está jogando dentro do que ele consegue operar na equipe, né? Tipo, não precisa ser aquele exagero do deserto de ir para o ataque o tempo todo. Trabalha um pouquinho mais o jogo, seja mais dinâmico e a gente está vendo as coisas um pouco mais efetivas. Então, assim, bom aí para a equipe do Brighton, que o técnico tem conseguido fazer o time render sem necessariamente ser uma equipe impositiva, né? Assim, o time está se adaptando bem aos contextos. O Manchester United conseguiu uma vitória importante contra o Brentford por 2-1. Um jogo perigoso, começaram perdendo, né? O Pinocchio acabou marcando para o Brentford no fim do primeiro tempo, mas depois Garnacho e Ramos Hojlund acabaram marcando os gols que deram a virada para o Manchester United. Mas ainda assim, é um Manchester United muito problemático, né? Não acho que foi uma atuação para dar muito mais conforto para o Erik ten Hag, mais um
um drama que eles passaram, né? Tipo, não é tipo assim, o United não tá conseguindo fazer nada com tranquilidade e paz nessa temporada. Vamos ver agora, né? Estão dividindo o calendário com a Europa League. Tem jogo aí no meio de semana pro United também. Isso obviamente é complicado, ainda mais tratando de uma equipe que vem sofrendo um pouco com as lesões, né? O Everton venceu o Ipswich Town por 2-0. Não esperava uma vitória desse jeito do Everton. Foi bem melhor no primeiro tempo, né? Os gols do Ndiaye e do Michael Keane. E assim, né? O Ipswich Town não conseguiu recuperar-se no jogo. Acabou vencendo ali a equipe do Sunderland a maneira que ele gosta, né? Um time que é forte nos contra-ataques e que conseguiu ali sustentar defensivamente. O Bournemouth ganhou do Arsenal por 2-0, uma atuação muito fraca do Arsenal, do Arteta. Mesmo até a expulsão do Saliba, que foi aos 30 do primeiro tempo, o Arsenal não jogava bem, não conseguia sufocar o Bournemouth. O Bournemouth não atacava, mas ao mesmo tempo não corria grandes riscos. E aí, com a expulsão, o Bournemouth partiu para o ataque. E aí a gente teve o gol do Ryan Christie e depois o Justin Kluivert de pênalti ampliou para o Bournemouth 2-0. É uma derrota horrível para as pretensões do Arsenal, que assim, tá, quem sabe, vivendo a melhor chance de ser campeão inglês, visto que o Rodri machucou no Manchester City e o Liverpool tá com um novo técnico. Mas o novo técnico do Liverpool está trabalhando de maneira brilhante até agora, o Arne Slot, e o City ainda dá um jeito de ganhar. O Arsenal não pode ficar tropeçando desse jeito, e essa é uma derrota assim que, ao meu ver, já estava até vindo um pouco de atraso pela irresponsabilidade do elenco do Arsenal, que não é a primeira vez que tem que jogar com a menos na temporada. Então, 2-0 para o Bournemouth. O Manchester City venceu o Wolverhampton por 2-1, mas num jogo perigoso. E assim, é um City que não vem conseguindo controlar os adversários defensivamente. E a solução do Guardiola para tentar suprir a ausência do Rodri é tentar deixar o time mais agressivo, e ele copiou o Lopetegui, né? E tá na cara que isso pode dar errado, né? Ele coloca o Kovacic com um único meio campo mais recuado e o Gundogan e o Bernardo Silva jogando lado a lado ali com meias atacantes, né? A diferença é que ele tem um elenco mais qualificado, né? Mas, assim, foi um jogo que o Wolverhampton se defendeu bem, o Haaland completamente anulado, mas é aquele negócio, a zaga de ouro que eles têm. O Josko Gvardiol marcando um golaço para empatar e o John Stones marcando o gol da vitória, né? Jorgen Strand Larsen tinha marcado o gol de abertura do placar pelo Wolverhampton. E assim, dói, né? Tipo, você segura bem o resultado, conseguindo um ponto contra o Manchester City e basicamente no último minuto o Stones vai lá e marca o gol da vitória. Então, é doído. A gente também teve o Liverpool ganhando do Chelsea por 2-1, né? O Chelsea, acho que ele tem que se apegar ao fato de que, assim, comparado ao ano passado, né, em que o time perdeu para o Liverpool do Klopp por 4-1, na verdade foi esse ano, né, o jogo do 4-1, né, que o Liverpool tem 28 finalizações, acho que a 4, é um domínio de jogo, 13 chutes na direção do gol contra 1, que foi o gol do Nkunku, né, entende? É assim, aquele jogo era uma vergonha, era a diferença de um Jürgen Klopp, um técnico de primeira prateleira, e o Chelsea sendo treinado por um churrasqueiro, essa é a verdade, é um pouquinho ele gosta de fazer churrasco, mas treinar futebol mesmo, que é bom nada, né, um trabalho muito fraco, né, e a gente vê um Chelsea que equilibra muito mais as coisas nesta partida aqui. É um Chelsea que conseguiu levar perigo na transição, conseguiu criar algumas jogadas, mas ainda faltou um pouco mais de qualidade para defini-las, né? O Nicolas Jackson acabou marcando o gol dele e a defesa do Chelsea falhou em alguns momentos, né? Tem um lance polêmico, né, do pênalti não dado em cima do Jadon Sancho pelo Trent Alexander-Arnold, mas no contexto geral acho que o Liverpool foi melhor, teve as melhores chances e com méritos vence. Mas jogo duro e um Chelsea, ao meu ver, mostrando cada vez mais os ingredientes para competir na parte de cima da tabela. As duas derrotas até agora na Premier League para times Big Six, o City e o Liverpool, e nenhum dos dois jogos o Chelsea realmente jogou mal ou foi inofensivo. Então, ponto a favor aí para o Enzo Maresca e sua equipe. E a gente teve a vitória do Nottingham Forest contra o Crystal Palace por 1-0, né? O Chris Wood marcou o gol da vitória. E assim, né? O Crystal Palace decepcionante até agora nessa temporada. É um time que a gente tinha uma expectativa de fazer algo mais, né? Mas até agora realmente chama atenção, né? Pelo menos assim, nesse jogo chegaram a atacar, só que o Matt Sells tá numa fase maravilhosa, né? Catou muito contra o Chelsea, cata muito também contra o Crystal Palace. E assim, né, o Eze muito mal na temporada até agora, tem muita coisa a ser comentada aí negativamente para essa equipe do Crystal Palace. O Oliver Glasner, que fez tão bem na temporada passada, não está tendo respostas para os problemas iniciais, a ausência do Olise impactando mais do que a gente imaginava nesse ataque. A liderança da Premier League tem o Liverpool com 21 pontos, o City tem 20, o Arsenal é o terceiro com 17, a mesma pontuação do Aston Villa, que é o quarto, 17 pontos.
o Brighton é o quinto com 15, o Chelsea é o sexto com 14, Tottenham é o sétimo com 13, Nottingham Forest é o oitavo com 13, o Newcastle é o nono com 12, o Fulham é o décimo com 11, o Bournemouth é o 11º com 11, o Manchester United é o 12º com 11, o Brentford em 13º com 10, o Leicester em 14º com 9, o West Ham em 15º com 8, o Everton em 16º com 8, o Ipswich Town em 17º com 4, o Crystal Palace é o 18º com 3, o Southampton 19º com 1 e o Wolverhampton 20º com 1. Os 4 últimos colocados ainda não venceram no campeonato inglês. A artilharia do campeonato tem o Erling Haaland com 10, Cole Palmer tem 6 gols e o Bryan Mbeumo tem 6. Né? Assistências a gente tem Bukayo Saka com 7, Cole Palmer com 5 e Mohamed Salah com 5. Gols mais assistências, 11 para Cole Palmer, 10 para Erling Haaland e 10 para Mohamed Salah. Os times de melhor ataque, Manchester City 19 gols, o Tottenham 18, o Chelsea 17. Melhores defesas, Liverpool 3, o Nottingham Forest 6 gols sofridos e o Arsenal 8. Mais chances criadas, o Liverpool tem 31, o Chelsea 30 e o Arsenal 29. Mais chances perdidas, o Arsenal tem 20, o Tottenham 20 e o Manchester United tem 18. Então, esses são alguns dados, né? E é claro, as próximas partidas, né? A gente vai ter dia 25, Leicester contra o Nottingham Forest, Manchester City contra Southampton, Aston Villa contra Bournemouth, Brighton contra o Wolverhampton, Brentford contra o Ipswich, o Fulham contra o Everton, Manchester United contra o West Ham, Chelsea contra Newcastle, Crystal Palace contra Tottenham e Arsenal contra o Liverpool. Esses jogos assim, West Ham United, Chelsea e Newcastle, Crystal Palace e Tottenham e Arsenal e Liverpool, todos acontecendo no domingo, dia 27. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.